Nós cantamos esse hino que diz, na segunda estrofe: não tive que buscá-lo, Jesus buscou-me a mim. Gostaria de ler umas passagens, uns versículos essa noite, que nos mostra este princípio. Cristo buscando ao homem. Começando um versículo em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Continuando. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Podemos pensar, qualquer um aqui, qualquer família, né, pelo menos, já passou por algo semelhante, alguém enfermo. Quantas vezes pais tiveram que sair de madrugada, levar os seus filhos ao médico, uma febre alta, alguma coisa, mais do que depressa a gente já vai procurar medicar e, enfim, solucionar aquela questão que nos aflige, não sabemos o que virá depois. E aqui, ouvindo Jesus, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E o lugar onde Jesus estava, até a aldeia de Betânia, não era perto. Não era um lugar que ele podia, em 2, 3 passos, por assim dizer, chegar lá. Mas ele fica. Bom, ele continua nesse lugar e depois ele toma a iniciativa e caminha para lá. Vamos, ele fala para os seus discípulos e seguem. E ele diz: Lázaro dorme. Continuando, ele chega a esse lugar onde Lázaro já estava morto. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sem dúvida, porque todos presenciaram muitas curas de pessoas enfermas, e o Senhor, com uma palavra, com um toque de mão, tudo sarava. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Eu acho interessante que Marta, ela tinha conhecimento da porção das Escrituras que eles tinham até o momento, que Deus tinha revelado. Eles eram judeus aqui, eram portadores da palavra de Deus e dispenseiros dos oráculos de Deus na época. Então, nós vemos que ela tinha conhecimento
acerca de Deus e dos mortos, quando o Senhor falou, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa compreensão, ela tinha, e eles tinham, mediante a palavra que eles tinham, que haveria um dia que Deus ia ressuscitar todos, para condenação e outros para salvação. Essa é chamada a ressurreição do último dia. Mas o Senhor fala uma coisa que nova, vamos chamar assim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Continuando mais à frente. Versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu creio que as duas disseram a mesma coisa, porque elas disseram entre si, enquanto ele estava doente, puxa, se o senhor estivesse aqui, iria curar, né? Ele vai curar. Não, mas o senhor vem ainda. Nós mandamos avisar ele, ele vem. E o senhor não veio. Senhor, e as duas disseram a mesma coisa, sentindo isso, Senhor, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, pois, versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Que precioso esse pensamento ao ver essa pessoa. Quem era ele aqui? Muitos estavam questionando ele como ele fosse um operador de milagres somente. Os judeus comentaram entre si como um operador de milagres. Falaram, isso aqui não é.
que abriu os olhos ao cego, que foi no capítulo 9, que aconteceu um pouco antes, não podia deixar que esse não morresse. Então havia comentários sobre ele. Mas essa pessoa que estava aqui, ali presente, que nós estamos vendo, ele foi e é e sempre será o Deus eterno, o Deus Filho. Um versículo que podemos ver, segurando aí para a gente ver quem era ele, em Filipenses 2, alguns versículos, segurando aí no nosso capítulo de João, que nós vamos voltar. Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta de Filipenses, ele está escrevendo aos cristãos de Filipos, e ele diz, versículo 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E daí segue a ressurreição. Esse homem aqui, Deus na glória, ele estava na glória, aquele que fez todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Ele deixou o seu lugar. Ele saiu da sua posição e assumiu a forma de um homem. Ele não tomou posse de alguém, mas ele nasceu aqui nesse mundo. Nasceu de Maria, da Virgem Maria, pelo seu próprio poder que Deus tem. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho saiu da glória e veio a esse mundo. E o Espírito Santo gerou uma vida no ventre de Maria, que este corpo, como fala em Hebreus, corpo me preparaste, ele veio a esse mundo. Quando Maria deu à luz ali na manjedoura, os anjos cantaram que Deus estava no mundo, anunciando aos pastores, aos pobres ali ao redor naquela noite, que Deus estava presente. Emanuel, Deus conosco. Essa criança que agora nós estamos encontrando aqui, esse homem presente, era Deus. Deus aqui feito homem. Andando, por isso que ele estava curando, ele estava fazendo milagres, já havia inclusive ressuscitado pessoas. E ele estava ali presente. Voltando em João, na hora que ele caminha até o local, versículo 35, quando diz, Jesus chorou. Ele vendo todos chorarem, Maria chorar, ele se comoveu. E eu posso pensar, mas ele não sabia disso? Ele sabia, porque inclusive ele ficou lá porque ele sabia disso. Por isso que ele falou, ficou no lugar. Todos estranharam, mas por que ele não vai? Se o Lázaro, a quem ele ama, está doente, por que ele não vai lá? E elas lá, por que ele não vem? E ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia muito bem que ele ia chegar lá e ia ressuscitar esse homem. Mas por que então que ele ficou comovido? Por que ele chorou? Não é verdade? Se vocês estão numa situação, eu tenho a solução, eu chego aí e falo, não, gente, não precisa chorar não, peraí, então dá um jeito nisso aí. Por que ele chorou?
Não é verdade? Nós estamos encontrando aqui alguém, Deus, simpatizando, tendo compaixão do homem no seu estado caído. Porque nada mais, Lázaro era ali o quadro do que o homem está colhendo. Se nós voltamos no primeiro homem, que foi Adão, nós vamos encontrar esse fato em Gênesis capítulo 2. Encontramos ali Deus falando acerca do fruto, no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E o homem comeu desse fruto. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos morreram. E assim nós estamos encontrando aqui Lázaro, embora ele era um discípulo do Senhor, ele cria no Senhor, lá Maria, Marta também, mas eles estavam colhendo o fruto. E não é verdade isso hoje? Será que nós podemos ignorar essa verdade? Será que nós podemos falar, não, mas isso não é isso, sim. Lá em Gênesis, quando o diabo tentou Eva, ele disse a Eva, é assim que Deus disse? Que de todas as árvores comereis, mas dessa não comereis? Sim, Deus falou que no dia que nós comermos, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrereis. E sabe o que ela fez? Como o irmão falou hoje de manhã, engoliu isso aí. E olhou e falou, não, Deus está escondendo. Deus está escondendo alguma coisa de mim. Porque a serpente falou para ela, o dia que você comer, vai abrir os seus olhos, você vai ser conhecedor do bem e do mal, vai ser como Deus. E ela acreditou nisso, pegou do fruto e comeu. Deu a ele e ele comeu. Resultado, Deus estava falando a verdade. E Deus não voltou para trás. E aqui Lázaro é o testemunho, como existe o testemunho diante de nossos olhos a cada dia, que Deus está falando a verdade. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Não é verdade? Alguém aqui, cada família, novamente falando dos nossos problemas do dia a dia, quem não sabe que é uma verdade que você morre? Não é? Nós sempre nunca jogamos para nós isso, mas nós assistimos nosso ao redor, está aí. Às vezes perde o tio, a tia, o pai, a mãe. Estamos sentindo isso. O fruto dessa verdade está aí. E o que, eu pergunto, e o que hoje então, se essa verdade que Deus falou está diante dos nossos olhos, o que faz com que nós não aceitemos as demais verdades de Deus? O que o diabo hoje, o mesmo que enganou no princípio, o que ele está falando hoje? Um versículo em Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus, hoje, ela é completa para nós. A palavra de Deus para Adão e para Eva foi uma palavra pequena, mas era tudo para eles. No dia que dele comerdes, certamente morrerás. Só isso que Deus tinha falado. Deus não tinha dado mais nenhuma, deixou toda a liberdade para ele, para viver ali, comer de tudo, viver em paz, trabalhar, ter sua família. Deus deu uma mulher para ele, estava sozinho, Deus fez uma mulher, deu tudo para ele.
mas aquilo só que Deus tinha falado é ali. E hoje, se nós temos o testemunho diante dos nossos olhos, essa verdade, o diabo está falando esse versículo de Hebreus, escondendo de nós essa verdade. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Ele está dizendo, não, imagina, não tem uma segunda vida, não tem juízo. Deus sempre falou a verdade. O Senhor Jesus, referindo-se ao diabo, ele diz, o pai da mentira. Aquele que mente e gera mentira. E ele está fazendo isso constantemente, fazendo enganando. E o Senhor aqui, nessa ocasião, vendo isto, vendo todos comovidos, chorando, ele se compadeceu. Ele viu de perto, ele viu aqui como o homem que ele estava fisicamente, ele viu a agonia do fruto que nós colhemos. Não é verdade? Nós sabemos isso quando passamos por dificuldade, numa enfermidade, numa perda, num parente. A sensação, não é verdade? A gente sente aquela... E ele estava ali e chorou com eles. Mas ele era o Senhor, estava ali. Tirai a pedra, ele disse. Tirai a pedra. Marta, prontamente, não, Senhor, não. Na sua razão, sem dúvida, não, porque está fedendo. E eu penso que esse quadro foi justamente quando o Senhor veio, ele sabia que ele ia encontrar um homem morto. Esse é o quadro nosso. Não, mas espera um pouquinho, eu tô vivo aqui. Você está morto. Você está morto. Deus está falando que você está morto. Quer ver? Vamos lá. Efésios, capítulo 2. Vamos ver o quadro nosso, naturalmente, diante de Deus. Deus está vendo, fala, você está vivo aqui. Mas, espiritualmente, moralmente, o quadro do homem. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso, tá? Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que quadro! Lázaro no sepulcro é justamente esse aqui. Morto. Como é que alguém poderia falar, Lázaro, levanta e faz alguma coisa para Deus, para você merecer alguma coisa de Deus? Estava fedendo, nem perto não podia chegar. E isso é para nós. O que eu posso fazer para Deus? Então eu vou ler aqui. Mortos em ofensas e pecados. Eu olho para si e falo, Deus me vê desse jeito. Morto. Quanto tempo morto? Sempre morto. Está fedendo. Mas ele, diz aqui que Deus
riquíssimo em misericórdia. Foi o que o Senhor fez, não é verdade? Ele foi até lá. Ele foi até lá ao sepulcro para tirar Lázaro da morte. Em Filipenses 2, que nós lemos, ele diz que ele desceu, assumiu a forma de um homem, para quê? Para morrer na cruz. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio aqui para morrer. O Senhor Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele veio aqui para tomar o nosso lugar. Um pecador morto em ofensas e pecados, mas responsável diante de Deus. Quando Deus está falando aqui para nós, em Efésios, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, não exclui a responsabilidade do homem diante de Deus. Somos responsáveis diante de Deus. Mas somos responsáveis enquanto estamos vivos. Enquanto estamos aqui, vivos, somos responsáveis. Depois de morto, não mais. Por quê? Será que Deus esquece? Não. É que acabou o tempo da responsabilidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois o juízo. Por que ele fala depois o juízo? Porque o homem, no seu estado natural, é o caminho dele. Esse outrora aqui, de Efésios, é o caminho que o homem tem. Nasceu um filho de Adão, um filho de um pecador. Por que vocês acham que às vezes as crianças são tão rebeldes? Por que esse mundo está rebelde? Pecado. Nasce uma criança, ai, belezinha, bonitinho, realmente engraçadinho, mas é um pecador. Não é verdade? Mais cedo ou mais tarde vai começar a dar os seus frutos. Ai, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que é um pecador. Não é verdade? Como sabemos muito bem já desse exemplo, você planta um limoeiro, ele começa a brotar, nascer, tem frutos? Ainda não tem, mas o que ele é? Um limoeiro. Então espera que ele vai dar limão. Você não vai esperar que ele vai dar abacate. Ele peca, e sim ele vai pecar porque ele já é um pecador. E aqui temos esse aqui vivendo nesse terreno, um homem morto nos seus delitos e pecados. Por que morto? Porque ele era incapaz de buscar a Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, veio ao homem. Então Jesus desceu a esse lugar, ele foi lá no túmulo de Lázaro. E ele veio aqui para tomar o nosso lugar. Ele não entrou no túmulo de Lázaro. Ele chamou Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Mas na cruz, ele foi até o lugar de juízo. A cruz foi um momento único em que Deus acertou contas com o homem. A cruz do Calvário foi um momento onde que Deus acertou as contas com o homem. Por isso que ele é chamado de Jesus Salvador, Jesus Redentor. Por que isso? Porque ele foi ali para me salvar. Salvador de quem? Meu Salvador. Porque ele foi lá. Tem um versículo em Mateus 27, versículo apenas em Mateus 27, 46, é Jesus na cruz, versículo 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona.
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, sempre na sua vida, nós vimos lá também no nosso capítulo, ele levantando os olhos ao céu e dizendo: Pai, Pai, Pai. Aqui, Deus meu. Ele não diz Pai meu. Deus meu, por que me desamparaste? E eu pergunto, você sabe por quê? Ali, nessas 3 horas, que foi do meio-dia às 3 horas da tarde, ele tomou o nosso lugar de juízo. Foi um momento único onde que Deus separou um lugar único, onde o seu filho, que veio dos céus, foi para esse lugar, excluindo todos, ficando nesse lugar, e Deus saiu do seu lugar, como nós vimos, para derramar sobre ele o seu juízo. Sobre Jesus, o seu juízo. No Velho Testamento, eles tinham expiação, né, de pecados, e havia um sacrifício que, quando alguém pecava, ele trazia um animal para substituto e punha a mão na cabeça do animal, do bode, da ovelha, e confessava o seu pecado. E depois o sacerdote matava ele. Ele passava, isso era um ritual, mas nós entendemos, ele confessava a culpa dele em cima do animal, que era inocente, que não tinha nada a ver com o pecado dele, e ele morria no lugar do seu pecado. E assim Jesus foi ali na cruz do Calvário, e ali Deus colocou sobre ele o único homem santo, o Filho de Deus nesse mundo, foi na cruz ali e tomou o seu lugar, o seu substituto ele é. Tomou ali o seu lugar, e Deus julgou nele, os seus pecados deviam estar ali. Será que você entende que os seus pecados estavam lá? Você crê isso? Que ele morreu por você naquela cruz? Será que eu posso voltar quase 2000 anos atrás e entender por que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? 3 horas de trevas, que fala aqui. Deus virou as costas. O juízo de Deus caiu nesse mundo, mas sobre uma pessoa. O mundo, podemos pensar, o mundo ficou em trevas 3 horas. Ninguém viu. Ninguém viu que o Senhor passou na cruz. Nem mesmo o soldado que estava ao pé da cruz pôde ver o que ele passou. Mas ele ali sofreu, padeceu o juízo de Deus. Tomou, esgotou até o fim a taça do juízo de Deus, que era contra mim. Por quê? Um pecador. Eu aqui, um pecador. Morto. Rebelde. Por quê? Porque eu não aceito o que Deus disse. Talvez fale, mas eu sou bom. Concordo, tem muita gente boa aí no mundo, sem dúvida. Mas não estou falando bondade humana. Aos olhos de Deus. Por quê? O que é um rebelde? É não aceitar o que Deus diz. Para Deus é isso. Não é se você faz coisa boa, não é isso. Tudo bem, tem o seu lugar, louvável até. Mas para Deus, é você crer no que Deus fala. Quem tem filho sabe isso. Filho, por favor, faz isso. É um rebelde. Está fazendo rebelião, por quê? Está desobedecendo minha palavra. Não concorda com o que eu falo. E assim o homem, ele está rebelde contra Deus. Desde o primeiro mandamento, desde o primeiro ato, a manifestação de Deus para o homem, ele foi rebelde. Mas Deus ama o homem.
Deus ama o pecador. Deus, em Jesus, Ele pôde manifestar plenamente o seu amor. Por quê? Que é mais prova de amor do que essa? Em vir a esse mundo aqui para morrer, tomar o seu lugar. E ali naquele lugar, na cruz, substituí-lo. Receber um juízo que está reservado para o homem. Não há outro amor maior do que esse. E eu estou falando de juízo aqui, mas devemos entender que não é a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Deus ama o pecador. Por isso que ele veio. Tem um versículo em Isaías 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. O Senhor se irará para fazer a sua obra estranha. O juízo de Deus é uma coisa estranha a Ele. Não é próprio de Deus. Mas Deus fez isso com seu Filho. O Filho se submeteu, desceu dos céus para vir aqui submeter a isso, para tomar esse lugar como um ato estranho. E ele veio capacitado para isso, pronto para isso. Ele, como diz o versículo que fala, fiz o meu rosto como um seixo. Ele desceu da glória, pronto, veio unicamente para morrer na cruz do Calvário. Por amor de um pecador. Lázaro provou o sabor do poder da palavra de Deus no nosso capítulo ali. E é interessante que ele falou Lázaro, chamou ele pelo nome. Lázaro, venha para fora. Ele está chamando a cada um pelo nome. Assim que ele morreu naquela cruz, será que você ouve como sendo para você? Será que você vê seu nome incluído nisso? Ou você se exclui? O Senhor diz assim, não vim salvar justos, e sim pecadores. Será que eu olho para a cruz e falo, coitado, ele morreu ali, né? Foi um homem bom, me excluindo disso? Ou será que eu vejo que ele estava ali por minha causa? Será que eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou aceitando o testemunho de Deus, que eu sou um morto? Não posso fazer nada para Deus? Nosso hino cantamos, não é dando, não é tendo dinheiro, não é obras, é Ele que faz. É o aceitar o que Deus está falando. E abraçar isso. Em Hebreus fala dos santos do Velho Testamento que eles abraçaram aquilo que Deus falou. Eles tomaram posse de uma coisa que viria. E agora Deus está falando para nós, por sua palavra, de uma coisa que já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Deus encontrou o pecador ali na cruz. E hoje, onde que ele está na cruz? Não. O Senhor Jesus
Se nós continuarmos em Filipenses, no nosso capítulo que nós lemos também, que fala que Deus o exaltou e ele volta para a glória. Ele volta para o mesmo lugar de onde ele havia saído. Desceu como Deus, sem forma física, assumiu aqui a forma de homem, foi à cruz, deu a sua vida ali, foi para o sepulcro, terceiro dia, sai, depois de 40 dias, sobe para o mesmo lugar, um homem. O mesmo que desceu é também o mesmo que subiu, diz em Efésios 4. O mesmo que desceu também é o mesmo que subiu. A diferença é que ele subiu como um homem. Era o próprio Deus. Os anjos lá na glória, podemos imaginar, vendo ele voltar, porque é um lugar, gente, não é uma coisa que nós podemos, às vezes, não conseguimos atingir, então a gente imagina, às vezes, bobagem, mas é um lugar. Deus existe. Jesus existiu, era um homem andando aqui, que após, inclusive, a sua ressurreição, quando ele se põe no meio dos seus discípulos, eles estavam maravilhados, encantados, e pensaram que fosse um fantasma até, ficaram assustados. O Senhor falou, não, sou eu mesmo, põe a mão aqui. Eles pegaram, viram as marcas da morte, inclusive, que ele estava ainda, com a marca das mortes. Tocaram nele, viram que era ele. Falou, tocai e vede que um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. E esse homem voltou, e os anjos contemplando, falou, é o Senhor. Os anjos contemplando, vendo um homem entrar na glória, sentando-se à direita da majestade nas alturas. Um homem. E foi ele que morreu na cruz. O valor daquela morte era porque quem estava ali. Não era como. Não é porque ele morreu na cruz. É quem morreu na cruz. Em Romanos fala, ainda pode ser que alguém se anime a morrer, mas não tem valor. Tem que ser o justo. Quem morreu? Em Filipenses 2, que nós lemos também, a glória é porque quem era ele? E assim, não importa o tamanho da sua fé, mas sim em quem você está colocando a sua fé. A obra da cruz, porque muitos morreram naquele lugar, porque era um lugar de juízo dos homens. Vamos dizer que era a cadeira elétrica da época. Sentenciado à morte, vai para a cruz. Era uma morte romana, juízo dos romanos. Então muitos morreram ali. No dia que o Senhor estava na cruz, tinha mais 2 do lado dele, um de cada lado. Quem que eram? Malfeitores, ladrão, homicidas. E o Senhor estava ali. Então não é onde, mas sim quem. Quem morreu na cruz? E quem você tem o seu objeto de salvação? Onde você se apoia a sua entrada diante de Deus? Aonde você coloca a sua confiança? Nele, tem que ser nele. Não existe outro lugar. O Senhor diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho de chegar-se a Deus. E Lázaro saiu dali ouvindo a voz e obedecendo essa voz. E ele não tinha força nem para obedecer a voz. O poder de Deus nele fez com que ele obedecesse, porque ele estava tudo envolto. Eles tinham como costume, os judeus, eles enfaixavam
enrolavam em faixas, em lençóis, e ele saiu. Ele não saiu andando, que ele não podia, até o Senhor manda desatar ele para que ele pudesse andar. Mas o poder da palavra que foi até ele, foi o mesmo poder de trazer ele para perto de Jesus. E a palavra está vindo para você. Se você é um pecador, você sente que a palavra chegou até você, saiba que a mesma palavra tem o poder para te colocar vivo diante dele. Tirar você desse lugar. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando vós mortos, ele ressuscitou por Cristo Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Não apenas morreu, mas ressuscitou, para que nós fôssemos também aptos, vivos agora diante de Deus. Lázaro provou, como eu disse, esse poder, e ele provou sujeito ainda a morrer. No próximo capítulo 12, eles estavam na casa daí de Marta, que era talvez a irmã mais velha, né? Eles estavam à mesa, sentados. Estavam lá Jesus, Marta, Maria e Lázaro estava sentado lá. E fala, e Lázaro, aquele que tinha ressuscitado, estava lá. E todo mundo descia lá para ver Jesus e também para ver a Lázaro, fala. Por quê? Imagina, está ressuscitado. Aquele que fazia quatro dias que estava morto, está lá sentado, comendo junto com o Senhor, com o mestre, eles falavam, né? E ele provou o poder, ele sentado ali na mesa junto com o Senhor. Ele podia olhar e falar, esse homem é Deus. Esse homem é Deus. Estou sentado diante de Deus. Esse que pode falar uma palavra e o mundo passa. Esse homem pode dizer uma palavra só. Que precioso. Você conhecer que essa pessoa que morreu na cruz por você é Deus. Somente Deus podia fazer uma obra à altura de suas próprias necessidades. Não é, como dizem em Efésios que nós lemos, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo que você pudesse fazer para Deus seria vão. Porque as necessidades de Deus, Deus mesmo teve que fazer. Deus providenciou para si mesmo um sacrifício. Espero que essa palavra possa alcançar, como o Senhor alcançou Lázaro lá dentro daquele sepulcro, que essa palavra possa alcançar a cada coração para entender essa preciosa verdade. Podemos dar graça?